Otep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no canal, por estarem ativando o sininho de notificações, por estarem compartilhando os vídeos, comentando aqui, né, trocando essa ideia conosco. Muito obrigado a todas e todos que têm prestigiado o nosso trabalho aí. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, um canal para nós trocarmos ideias sobre as nossas produções culturais, a história das populações africanas no continente, na diáspora, enfim, sobre questões políticas, econômicas, sociais também, obviamente. E esse vídeo é um vídeo diretamente para o irmão Luiz Eliázer. Obrigado, irmão, pela sua participação, aliás, pelas suas participações constantes aí no canal, fazendo ponderações, fazendo comentários. Muito obrigado aí. O Luiz, ele fez uma pergunta, o Luiz que é um irmão de batalha, preto como eu, africano em diáspora como eu, e que ele fez uma pergunta muito pertinente, ainda mais hoje, que é dia de um debate político que está rolando aí na mídia burguesa, né? Confesso que eu comecei até a assistir um pouquinho, para de repente até fazer um vídeo aqui em cima disso, mas eu confesso também que me encheu o saco, porque eu não tenho muita paciência para ouvir tantas mentiras, tantas besteiras das pessoas falando, mas a gente vai poder falar depois, fazer um vídeo aqui explicando um pouco sobre questões estruturais que as pessoas comentam, né, que os candidatos e candidatas comentam nesses debates da vida, mas eles não vão nunca ao ponto central da questão, né, que é a questão estrutural. A questão do Brasil é estrutural, não é uma questão de governo, é uma questão de estrutura, é uma questão de Estado, né, fundamentalmente. Mas voltando para o nosso papo inicial, a gente estava falando aqui que essa é uma resposta para o grande Luiz Eliázer. O Luiz pediu para eu falar um pouquinho, né, sobre o fato deste governo, o desgoverno genocida atual, ele perseguir tanto a cultura, né? Bom, meu irmão, Luiz, este governo, ou desgoverno, ele persegue a cultura, porque a cultura, o que é a cultura de um povo, como diz a grande Marimba Ana, né? Nossa antropóloga africana em diáspora, convido a vocês a conhecerem o trabalho da grande pesquisadora antropóloga Marimba Ana, que tem um livro chamado Irugo, né? Muito importante, seríssimo. Marimba Ana diz que a nossa cultura é nosso sistema imunológico. Então, irmão, papo retíssimo de pan-africano para você. Nós vivemos numa diáspora de Maafa. E aí um outro conceito que Marimba Ana traz. Maafa é o grande holocausto, o grande sofrimento que as populações africanas sofreram e sofrem no Ocidente. E não é de hoje, de muitos séculos. Dito isso, a Maafa ela se manifesta no assassínio ou no assassinato dos corpos pretos, né? Mas se manifesta também no assassinato epistemológico, nos assassinatos culturais, nos domínios e nos embranquecimentos das contribuições que as populações africanas na diáspora legaram para a humanidade, para todos os cantos do planeta para onde essas populações foram, desde a mais remota antiguidade. Diga-se de passagem, porque diáspora não pode ser entendido apenas a partir do século XVI por conta do famigerado tráfico atlântico de escravidão, quando começa, sim, este processo de Maafa, né, pelo Oceano Atlântico. Embora o processo de Maafa já tenha começado por volta de 639 da Era Comum, quando os árabes invadem o continente africano pelo norte e começam a praticar o famigerado tráfico transsaariano de almas africanas, né? Que é um assunto muito pouco abordado, né? nos livros, nos textos acadêmicos, seja esses textos acadêmicos sejam da parte na academia estatal, né? Pública, ou na academia privada. Na academia privada mesmo que eles vão discutir exatamente isso, né? Não vão discutir mesmo. Então, diga-se de passagem, quando a gente fala em Maafa, a gente está falando disso. E no que diz respeito à questão da cultura, e aí cultura, nós temos a dança, nós temos a música, né? Public Enemy, né? Nós temos as manifestações africanas no que diz respeito à questão
da cosmogonia africana, né, das visões filosóficas cosmogônicas africanas, que é conhecida aqui na diáspora como religiões de matriz africanas, Candomblé e Umbanda, certo? Nós temos o samba, enfim, temos uma série de contribuições, né, na parte da culinária, na parte das vestimentas, né, na parte da língua, faz parte da nossa cultura, lógico, contribuímos e muito para a língua falada nesse território aqui, que a grande Lélia Gonzalez diz que nós falamos português. E nós já tivemos a oportunidade de falar aqui em outros vídeos, né, que nós aqui, né, é preciso discutir essa questão de se falamos uma língua portuguesa, porque nós temos aqui uma série de contribuições de palavras de outras línguas, né, principalmente palavras de origem quimbunda e kikongo. Então, temos que nos atentar para isso. Até porque isso também faz parte do processo de racismo epistemológico, né? Diga-se de passagem. Então, isso também tem contido na cultura, tá, irmão? Tá? Irmão e irmãs, eu estou falando desse vídeo aqui fundamentalmente para o grande Luiz. Isso também tem incluído na cultura, porque a língua faz parte da nossa cultura, é óbvio. E quando o opressor, é aí que eu quero chegar, racista, como este governo que está no poder, mas alguns outros governos que o precederam também, né? Que nós vivemos no estado de concentração racial, né? Profundamente agressivo no que diz respeito à questão racial, desde que esse estado foi fundado no final do século XIX, 1889, porém, fundamentalmente desde a invasão aqui em 1500, né? Quando os africanos começaram a ser trazidos para cá, sequestrados de África. Então, fundamentalmente, todas as contribuições culturais africanas, e de novo, que diz respeito à música, à dança, à culinária, né? No que diz respeito à língua, no que diz respeito às visões filosóficas cosmogônicas africanas, são violentamente perseguidas por todos os racistas, né? Principalmente na parte da política, e até porque, falando especificamente deste governo, que é um governo protofascista, lembremos, Adolf Hitler, a quem o fascista, o protofascista que está no poder, tem profunda simpatia, né? Adolf Hitler queimou livros em praça pública na Alemanha. Isso está documentado, né? Isso é histórico. Por quê? Porque livros também trazem informações culturais, né? Aliás, quando a gente fala também de cultura, a gente tem que falar também das peças teatrais, né? Muito importante, que fazem parte da cultura, né? Como eu falei, da dança, das peças teatrais, de tudo isso. E aí, família, essas perseguições, elas são exatamente porque a cultura nos faz pensar, nos faz refletir. Quando a gente lê um bom livro de história, de antropologia, né, de sociologia, né, de economia, né, a gente reflete. Quando a gente assiste um bom filme sobre questões raciais, sobre questões culturais, antropológicas, históricas, como nós temos muito, e eu vou fazer alguns vídeos nesse sentido, tá? A gente aprende, porque o trabalho cinematográfico também é um trabalho cultural, né? Quando a gente dança, a gente está se expressando corporalmente. Quando a gente canta rap, né? Como o grande Public Enemy, né? Como Racionais, como Tupac Shakur, como Câmbio Negro, Sistema Negro, GOG, essa galera toda, né? Nós estamos nos expressando culturalmente através da nossa voz, né? Através das nossas palavras. Então, a arte, a cultura, a dança, a música, o teatro, tudo isso nos traz conhecimento, nos traz a possibilidade de refletir sobre a realidade que nos cerca. Destruir isso é simplesmente controlar nosso pensamento, controlar nossa reflexão, né? Controlar o nosso comportamento, né? Como nós nos manifestamos oralmente, ou seja, nos transformar em robôs, né? E o ser humano, fundamentalmente, nós somos os seres humanos originais, né? É sempre bom a gente lembrar isso. Nós, africanas e africanos, somos os seres humanos originais da face da Terra. Nós somos a matriz de todos os povos, todos, sem exceção, né? E os seres humanos, e nós africanas e africanos somos seres humanos,
Eu estou falando isso, estou enfatizando isso, porque muitas vezes a nossa humanidade é negada pelo racista, pelos racistas, pelos e pelas racistas, certo? O ser humano, ele tem, conforme explica Chiquita Diop, o nosso lóbulo frontal, nos dá a possibilidade de refletir, de construir, de conceber, e tem essa liberdade de imaginar, né? De refletir, de pensar. Isso é perigosíssimo para quem está no poder e se ensaiando uma protoditadura, certo? Isso é perigosíssimo para essas pessoas que tentam nos colocar numa camisa de força cultural. Então, quando se persegue o hip hop, quando se persegue o funk, quando se persegue o samba, quando se persegue as religiões de matrizes africanas, eu estou falando aqui de representações culturais pretas. Quando se persegue blues, o jazz, que foram perseguidos nos Estados Unidos, por exemplo, né? O gospel estadunidense, o gospel africano dos Estados Unidos, melhor dizendo, o gospel africano que nasceu nos Estados Unidos, né? Melhor dizendo, aquele gospel, não isso que se conhece como gospel aqui, porque não tem rigorosamente nada a ver um com o outro. Nada a ver. Esse gospel aqui é uma outra coisa completamente diferente. É até bizarro chamar isto que temos aqui de gospel. Aliás, eu convido vocês a pesquisar o que é o gospel. A música gospel original é a música gospel que inspirou Aretha Franklin. Aliás, Aretha Franklin vem do gospel, né? O grande James Brown vem do gospel. Ray Charles vem do gospel. Muitos outros, Bessie Smith, enfim, muita gente, né? Grande Billie Holiday, né? Enfim, muita gente fera na música preta vem do gospel. Então, isso é cultura. E isso é o nosso sistema imunológico, a nossa cura, é o que nos faz pensar, refletir, sobreviver e combater e vencer todas essas agruras, essas violências que esse Estado racista, não necessariamente esse governo, mas esse governo potencializou isso, né? Mas esse Estado racista, estruturalmente racista, ele tenta nos vitimar de todas as formas. Por isso essas perseguições, essas contribuições culturais, que as sociedades africanas negaram, mas curiosamente eles não perseguem as contribuições culturais dos europeus. De novo, a Oktoberfest está aí que não deixa ninguém mentir, né? As festas juninas são contribuições culturais dos europeus também. Claro, houve uma mescla com muitas culturas, né? E eu sou fã de festa junina, das danças, das quadrilhas. Eu sou muito fã, sempre gostei disso, né? Sou fã de forró, né? Forró, depois virou forró. Eu sou muito fã, da mesma forma como minha mãe era, como meu pai era. Eu escutei muita música sertaneja, gosto demais de Gonzagão. Enfim, é sempre bom a gente falar isso. Mas é bom a gente também mostrar que essa contribuição cultural, por exemplo, né, é uma contribuição cultural que veio da Europa para cá, né? E ela não é demonizada, curiosamente, a não ser por algumas igrejas, né, pentecostais fundamentalistas, porque isso daí é bom a gente nem discutir, porque essas pessoas, não dá para você discutir com essas pessoas sobre questões culturais, sabe por quê? Eles sequer desconfiam o que é questão cultural, né? Até porque o pensamento fundamentalista deles é um pensamento fundamentalista alimentado exatamente por essas pessoas que combatem as representações culturais dos povos. Porque a cultura nos faz refletir, pensar, analisar, discutir, criticar, ou seja, falar sobre, não necessariamente falar mal, falar sobre, criticar é falar isso, fazer isso, falar sobre, analisar, né? Sobre tudo isso que nos cerca e que nos faz vir aqui fazer esses vídeos e dar essa resposta para o irmão Eliezer, irmão Luiz. Ok, irmão? Então, espero que eu tenha respondido a você. Não sei se eu respondi a irmã Marlana, que ela me fez uma questão, uma indagação também sobre as eleições, né? Mas eu ainda vou fazer um outro vídeo, irmã, tá? Para a gente trocar essa ideia melhor e enegrecer essa questão. Hotep, África no Centro.